Pessoal, vou falar um pouquinho hoje sobre a questão genética da calvície, certo? É relativamente frequente que alguns pacientes que às vezes têm sinais claros de calvície, né, que seriam aquelas entradas, o cabelo mais rarefeito na região do topo da cabeça, né? Às vezes eles chegam para fazer o atendimento e muitas vezes eles questionam: mas meu pai não tem sinais de calvície, na minha família eu não tem ninguém com calvície, mas por que então que eu estou desenvolvendo isso, né? Será que isso é calvície mesmo? Bom, aí a gente tem que levar em consideração duas coisas, certo, gente? Primeiro, a gente tem que ter em mente que calvície não significa ser careca, tá? Existem pessoas que têm alguns indícios de calvície, mas que não perderam completamente o cabelo. Às vezes é uma pequena entrada, um cabelo um pouco mais rarefeito na região do couro cabeludo, né? Principalmente na região do topo da cabeça, né? Então, nem todo paciente vai ser completamente careca. E às vezes o paciente associa calvície com ser careca, né? Então, quando o paciente muitas vezes diz: eu não tenho ninguém na família que tenha histórico ou problema de calvície, será que realmente não tem? Será que você pegar, por exemplo, a foto do seu pai, ou do seu tio, do seu avô, quando ele tinha 18, 19, 20 anos de idade, será que o cabelo dele hoje tá do mesmo jeito? Será que não tá mais ralo na região do topo da cabeça? Será que não surgiram as entradas, né? Então, às vezes o paciente ele tem tendência à calvície, mas é uma tendência mais leve, né? Que vai se desenvolvendo mais lentamente ao longo do tempo, né? E é comum muitas vezes também a gente ver o filho ter uma tendência genética mais forte do que o pai, do que o avô, do que o tio, ou seja, a calvície evoluir de uma forma mais rápida, mais acelerada. Então, não existe assim uma receita de bolo, né? A gente sabe que a genética para a calvície, ela é algo muito, assim, não é algo muito exato, entendeu? Os estudos mostram assim que não existe uma tendência genética tão exata, não é algo tão matemático, entendeu? Ocorre uma mistura de genes no nosso DNA e às vezes você pode ter uma herança no sentido de você ter mais tendência a puxar para um pai, às vezes puxa mais para o avô materno, enfim, mas ocorre uma mistura de genes, né, que a gente chama de herança poligênica, de forma que não tem como você bater o martelo e dizer: porque o meu pai não tem, eu não vou ter, né? Porque às vezes você pode ter puxado um outro parente. Então a herança da calvície ela é muito difusa, a herança genética da calvície, né? Uma herança que a gente chama de poligênica, ela é multifatorial. Então não é mandatório que porque seu avô paterno ou materno tem ou não tem calvície que você vai ter ou não, né? Às vezes você pode ter puxado um parente mais distante, ocorre uma mistura de genes ali na formação do nosso DNA. Então isso acaba tornando a tendência genética à calvície algo muito variável. Você pode ter na mesma família um irmão que tem, né, uma tendência muito forte à calvície, outro que não tem ou tem menos. Então, o que a gente tem que avaliar na prática, certo? É como é que é o padrão da perda capilar, tá? Se está ocorrendo uma perda capilar naquele padrão típico de calvície, formação de entradas, o cabelo mais rarefeito na região do topo da cabeça, isso ao longo dos anos está progredindo, normalmente se iniciando após a adolescência, olha, você vai passar por uma avaliação médica, mas são fortes indícios de que realmente você tem tendência à calvície, né? Se você estiver apresentando esse tipo de sinal. Então, nesse caso, o ideal é o quanto antes você procurar um médico, procurar um especialista, para fazer um diagnóstico exato, né? Assim, ter uma confirmação nesse sentido e iniciar o tratamento de forma mais precoce possível, porque a gente vai conseguir frear, retardar da maneira mais intensa possível a evolução dessa calvície, certo? Então, fica essa dica, fica esse recado, tá? De realmente entender que a genética para calvície não é algo tão matemático, não é algo tão exato, mas a gente tem que se basear mais nos achados clínicos, né? Claro que se o paciente tem uma forte tendência, tem vários parentes com calvície, isso, né, fortalece o diagnóstico, mas não é só isso que vai pesar, tá bom? Grande abraço.